Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui ao vivo e para você que vai ver essa gravação depois. Hoje a gente vai dar continuidade no tema da nossa live da semana passada, que a gente estava falando sobre não esperar ter uma doença para levar uma vida com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de alma, né? E os temas que nós vamos hoje abordar, a gente vai falar um pouquinho sobre impaciência, vamos falar sobre frustração e vamos falar sobre ciclos da vida, né? Então, todo esse conteúdo ele foi dividido em partes para que a gente consiga aprofundar um pouquinho em cada parte dele e que vocês consigam ter um resultado aí no final dessas 3 lives, né, desse conteúdo, vocês consigam usar e aplicar isso na vida de vocês para que vocês possam viver com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de alma, mais conectados com aquilo que faz sentido para todos vocês, tá bom? Essa live tá acontecendo ao mesmo tempo no YouTube, a gente está fazendo um teste aqui, então pode ser que trave, pode ser que não funcione, mas enfim, a gente tem que testar. Então, tá lá acontecendo. E aí eu vou deixar ela salva e a gente edita esse material e ele sobe. Na semana passada eu recebi várias mensagens do pessoal que queria a live de domingo passado, que foi muito legal. Só que tem outras lives para subir na frente, porque a gente teve um problema nessa questão das edições, atrasou. Então, eu peço um pouquinho de paciência, a gente vai falar sobre isso hoje, porque eu vou subindo esse conteúdo para vocês durante essa semana e a próxima. Então, quem não consegue pegar ao vivo, assiste depois. Mas calma, tem muito conteúdo já lá, são mais de 15 horas aí de vídeos em que a gente está falando sobre saúde, sobre Ayurveda, qualidade de vida, tá bom? Então, para a gente começar, vamos falar sobre a impaciência, né? Eu sempre gosto de brincar, eu falo que a paciência, ela é uma habilidade treinável, né? Então, essa coisa de eu não nasci com paciência, eu não sou paciente, é uma desculpa que a gente utiliza para as situações, né? É uma desculpa que a gente usa para não fazer o que precisa ser feito, né? É como se a gente fosse difícil para nós mudar comportamento, e de fato é delicado mudar comportamento, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para olhar um pouquinho, talvez a gente consiga olhar o que nós vamos ganhar com essa mudança de comportamento. O que a gente vai ganhar com isso? Então, mas por que eu tenho que pensar no que eu vou ganhar? Porque o nosso cérebro trabalha na questão de recompensas. Lembra que a gente já falou sobre isso? As recompensas estão relacionadas a esse ganha. Nós, seres humanos, somos condicionados. Então, a gente vem com essa informação interna de que eu vou ganhar com isso? Né? O que eu vou fazer com isso? Então, quando você olha para um padrão de comportamento e que você enxerga um ganho, esse seria o combustível para que você consiga mudar esse comportamento, transformar ele, né? Então, a impaciência está relacionado quando as coisas... Está relacionado à frustração também, mas a gente vai falar sobre isso e a diferença entre eles. Mas quando que você percebe que a impaciência se manifesta na tua vida? É a nossa primeira pergunta, é a primeira coisa para a gente refletir. Quando aparece? Quando eu fico impaciente? É na fila? É quando eu chego no supermercado e eu já vejo que tá lotado e já vai me dando aquele comichão porque eu sei que vai demorar, porque tem várias pessoas e aí você entra naquela fila, naquele caixa, o caixa mais lento do supermercado. Então, comecem a observar quando que essa impaciência se manifesta. É quando as crianças estão muito agitadas e eu não consigo ter um controle ali sobre a situação. É quando tem trânsito. É quando eu preciso esperar e essa espera não depende de mim. É uma espera que eu dependo do outro para concluir qualquer coisa e eu fico nessa demanda. Então, comecem a observar
Em que momento essa impaciência ela aparece? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Se eu não identifico aonde ela vem, como ela chega, a gente simplesmente trabalha no automático. E isso acaba se tornando um vício, né? A gente vive dentro desse automático e a gente não faz o que precisa ser feito, né? Por desculpa, realmente. E porque, tô tão acostumada a fazer as coisas de qualquer jeito e vamos, que quando eu preciso, de fato, parar, respirar, pensar, analisar, criar todo um senso analítico para tomar uma decisão, eu não tomo decisões, eu emperro. E aí a gente fala que procrastina, né, em fazer as coisas. E na verdade não, simplesmente eu criei um modo de viver, um modo de operar que me traz isso. E aí, o que ele traz, né? Então, quando eu percebo, né, em que contexto ele se manifesta, minha próxima pergunta é: quando eu olho para minha roda da vida, então, explicando aqui o que é roda da vida, imagina uma pizza onde cada fatia representa uma área da tua vida. Então, uma parte representa a tua saúde, e aí essa fatia de saúde você pode subdividir ela com saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Você pode dividir a parte de relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, com os irmãos, e você vai subdividindo essas fatias. Uma outra fatia fala sobre espiritualidade, uma outra fatia fala sobre autocuidado, uma outra fatia fala sobre a questão profissional. E aí a gente vai, prosperidade, a gente vai dividindo essa pizza aí, chamada de roda da vida, e aí a gente vai olhar para quando a impaciência aparece, em qual fatia geralmente se manifesta. Sempre vai ter uma fatia que essa impaciência vai se revelar. Ela vai ficar mais clara, ela vai ficar impossível de ser escondida. E vai ter uma parte que ela vai se camuflar, ela vai entrar por baixo, ela vai se esconder. Sim, autocuidado é vida, né? Sem autocuidado a gente não tem nada. Você pode até ter tudo materialmente falando, mas o autocuidado ele é fundamental para você viver, né? E aí autocuidado daria uma aula aí de 3 horas tranquilamente, só a gente destrinchando esse assunto. Começa a observar dentro dessas fatias que a impaciência aparece, vai ter uma que ela fica oculta. E por que ela fica oculta? Porque é aquela que, se você revelar, se você mostrar, as pessoas te desmascaram. As pessoas, elas sabem quem você é. Aquilo que você escondeu uma vida inteira, as pessoas vão lá e descobrem quem você é quando você, naquela fatia específica da tua vida, você simplesmente mostra a tua impaciência ali. Então, às vezes, você tem um trabalho que você adora e naquele trabalho você tem um papel. Você exerce um papel ali e aí um dia, né, depois de muito aturar aquela situação e aquilo já não te faz feliz, aquilo já não te faz bem, mas você tá ali naquele trabalho, naquele ambiente que você não quer mais estar e de repente você explode. Porque você já vem sofrendo pressão de outras coisas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse acúmulo de pressão. Mas, e aí você explode. E as pessoas que vão estar à tua volta, elas vão se assustar com aquela pessoa, porque elas não conhecem aquela pessoa que explode. Mas você já é explosiva, só que não naquele ambiente. Então, às vezes, a gente mascara essa impaciência e essa impaciência, ela acaba se disfarçando. Simples assim. A gente tem essa habilidade de disfarçar as nossas emoções e aquilo que a gente está sentindo em determinados contextos. Só que quando a gente faz isso, a gente não resolve a situação. A gente simplesmente passa uma maquiagem bonita e aparece. Mas no fundo a gente não sabe o que está rolando lá. Então é importante a gente trabalhar com essa habilidade de entender o que está acontecendo. E aí, o acúmulo de situações vão trazer aquela sensação de incapacidade de resolver as coisas. Então, por exemplo, você vai sofrendo pressão de todos os lados,
dentro do seu trabalho, no teu relacionamento, com os filhos que estão crescendo, com a tua saúde que está pipocando, com seus pais que estão com problemas também. Então você vai se sobrecarregando. Você vai ali, tá bom, aí você acolhe, tá bom, você acolhe. Você vai acolhendo todas as situações que vão acontecendo, porém, apesar de você fazer todo esse acolhimento, você não consegue encontrar uma válvula de escape para aquilo. Você não consegue encontrar um meio de abrir essa torneira e deixar essa água escorrer. Imagina que você está lá enchendo o seu balde. Em algum momento ele vai transbordar. Então, a impaciência, ela vem dessa nossa inabilidade de deixar essa torneira de tempo em tempo aberta para que ela escoa e não deixe esse balde transbordar, né? Então, a gente abre a tampa, deixa essa água escorrer. Então, existem caminhos para a gente sair dessa impaciência, atividade física, meditação, yoga, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer que te tira completamente de todas as coisas. Esse é um caminho também, para você deixar essa água da impaciência não ficar acumulada e você escorrendo essa água aí com um pouquinho mais de frequência. E aí, como é que cada um de nós vai expressar essa impaciência para quem está à nossa volta? Como é que a gente põe isso para o mundo? Como é que eu mostro que eu estou impaciente, né? Então, algumas pessoas vão ficar extremamente grosseiras, outras podem ficar quietas, né? Outras podem ficar mais agressivas, outras podem ficar deprimidas, porque ela não tem essa habilidade de mostrar o que ela sente, então ela se fecha, ela recolhe, e esse se recolher vai ter aí a longo prazo também um custo, né? Então, como é que você consegue expressar essa impaciência? Então, essas perguntas são para a gente ir criando dentro da nossa mente consciente, da nossa mente racional e analítica, processos. A mente, ela vai entender processos. Porque essa coisa de ir pelo feeling, pela intuição, não é a nossa mente racional que faz. Então, se eu sou muito mais racional do que essa parte mais sensível, vamos dizer assim, para mim fica difícil trabalhar essas questões. Muito complicado, né? Então, quando eu atendo pessoas que eu já sei, pelas características e pela própria conversa, que a pessoa é muito racional, ela não vai entender, se conecta com aquilo que você está sentindo, não vai funcionar para ela. Ela vai precisar, de forma bem pragmática mesmo, criar um caminho de coisas, de ações. Primeiro eu faço isso, depois aquilo, e aí sim ela consegue se organizar ali dentro dela. Então, o que vai funcionar para uma pessoa pode não funcionar para outra. Essa é a beleza de ser humano, de cada um ser de um jeito, mas como que eu posso começar essa investigação comigo mesmo, que é esse trabalho do autoconhecimento, né? E o que a gente ouve das pessoas que nos cercam quando a nossa impaciência aparece? Então, na pergunta anterior é como você expressa. E talvez aí, neste momento, você deve ter pensado, nossa, que engraçado, né? Eu não sei como é que eu expresso impaciência. Pode ser que você de fato não saiba como é que expressa essa impaciência. Mas, o que você escuta das pessoas que moram com você, que trabalham com você, que são da sua família e que são pessoas que te conhecem muitas vezes, são pessoas da sua intimidade, são pessoas que com elas você consegue ser mais você, mais essência, né? Então, você vai ouvir dessas pessoas como é que você é. Então, você tá na dúvida? Tá na dúvida de como você é? Olha para as pessoas que estão à tua volta e observa o que elas falam para você. Nossa, você tá desse jeito, como você tá apressada. Ai, precisa falar assim? Observa. Esses são dicas que as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente fazem. E por que a gente não pega essas dicas e acolhe, e se observa e gera esses questionamentos que eu fiz para vocês aqui anteriormente? Porque no nosso primeiro impulso é de reclamar, de que as pessoas, caramba, você só vê meu defeito, caramba, você não vê isso, poxa, você só reclama de mim. Na verdade, não. Essas pessoas são instrumentos, são ferramentas da nossa lapidação,
da gente lapidar esse nosso ser, né? Então, continuando aqui, nosso próximo da lista é a frustração. Então, a grosseria, ela é bem generalizada, né? A Valéria aqui tá comentando que ela fica grossa. A nossa tendência é ficar intolerante, né? A impaciência, ela dá a mãozinha para intolerância e caminham juntas ali. E é uma amizade complicada. Mas elas dizem muito sobre nós, né? Quem a gente é em essência. E a ideia aqui não é você deixar de ser você. Não é você ser algo que não é você. Mas é você entender que você tem isso. Que essa impaciência faz parte de você. Então, quando a gente acolhe aquilo que faz parte de mim, eu me sinto mais inteira. É uma parte, eu não posso excluir nada. A gente já falou sobre a questão da exclusão aqui. O que essa exclusão representa? Tudo aquilo que eu excluo, eu aumento, eu potencializo, eu intensifico. Então não adianta eu querer excluir essa minha parte impaciente e intolerante. Eu acolho essa minha intolerância. E aí eu respiro, tento encontrar naquela pessoa o ser de luz que ela é, como eu também sou, e às vezes é muito complicado fazer isso, porque aí a gente sai do nosso ambiente familiar e vai para o coletivo que a gente está vivendo, e realmente fica complicado a gente conseguir fazer isso de uma forma mais aberta. Então, a nossa primeira comunidade é a nossa casa. Então, se você não consegue trabalhar tolerância com aquelas pessoas que tá dentro da sua casa, trabalhar tolerância com quem tá fora é muito mais difícil. Ah, mas eu consigo ser mais tolerante com as pessoas de fora. Sim, porque lá fora você não pode ser você. Você é falsa, literalmente, mascara. Você não é você. Ali fora, você interpreta um papel. Então, é dentro da sua casa que você é você mesma. E as pessoas que estão com você estão o tempo todo ali como se fossem grandes espelhos te mostrando isso. E é extremamente desconfortável. Essa que é a real. Mas, apesar de ser desconfortável, dá para ser divertido e engraçado, porque a gente enxerga perfil e padrões que é ridículo. E aí, quando a gente enxerga esse ridículo, a gente consegue rir da gente mesmo, poxa, é um caminho sem volta para você ir se transformando de uma forma mais amorosa. A frustração está relacionado àquilo que eu desejo e não consigo. Olhem para as crianças quando elas querem algo e você não dá. Pode ser um sobrinho, pode ser um filho de um amigo, pode ser seu filho. Olha para a criança, de uma forma geral. E aí, lembra da sua criança. Quando você era criança e você queria alguma coisa e aquilo não acontecia, como é que você ficava? Tenta lembrar. Eu sei que é um exercício super difícil. Toda vez que a gente tem que voltar à nossa infância para lembrar de detalhes, às vezes esses detalhes eles se escondem e a gente não consegue acessar. Então, assim, frustração. Eu não consigo o que eu quero. Como é que eu fazia quando eu era pequeno? O que eu fazia quando eu queria algo e eu não tinha aquele algo? Aí você vai lembrar de fases, né? Então, quando você era muito pequeno, você agia e reagia de um jeito. Aqueles que te educaram, cuidaram de você, provavelmente eles te moldaram para você não expressar essa frustração, porque aí você não é uma criança educada, não é mesmo? Se você ficar dando show porque você quer algo e não tem, então você vai sendo tolhido daquele comportamento. E por eu ser tolhido daquele comportamento, eu vou criando um outro modo de ser. Mas não quer dizer que eu não me sinta frustrado. Eu me sinto, só que eu não demonstro da forma que eu gostaria, que o meu corpo quer mostrar. Então eu vou condicionando essas coisas até eu me tornar adulto. Então, quando eu me torno adulto, eu já venho com esse monte de condicionamentos até chegar aqui. Então, olhar para trás e ver o que eu tive que fazer para chegar até aqui, eu falo que é descascar cebola ao contrário. É como se você pudesse pegar a cebola e virar ela, né? Deixar o miolinho dela para fora e ir colocando uma peça na outra até virar uma cebola. E depois você tem esse trabalho, hoje no adulto, de tirando essas camadas. Então, quando a gente olha para a criança e vê ela frustrada porque ela queria ficar mais tempo no eletrônico e você tirou, ou ela queria que você comprasse algo e você não comprou,
E como é que você resolve essa situação com ela? Como é que você conversa com essa criança? Que informação você traz para ela? Aí agora você olha para você. O que você fala para você quando você fica frustrado? Você se deprecia ou você fala, ok, não deu certo, fiz merda, vou continuar, ai que droga, não funcionou. O que eu faço? Eu arrumo desculpa para mim mesmo ou desculpa para o outro porque eu tô me sentindo frustrado e não deu porque o universo não quis. É uma excelente resposta essa. De fato, o universo não quis porque quando tem que ser simplesmente é. Mas o que eu faço com esse não aconteceu? Então, a primeira coisa que a gente faz para trabalhar a frustração é a questão do racionalizar as coisas. A criança ela não racionaliza. Ela não tem essa capacidade ainda. Isso aí vai ser construído quando o córtex frontal dela estiver pronto lá depois dos 20 e poucos, né? Então, imagina a gente aqui que ainda não consegue lidar com isso, com a frustração, né? Então, tem pessoas que não se perdoam e só falta se chicotear. Então, a era da chibata já passou. Então, a gente já pode soltar o chicotinho e começar a olhar, ok, não funcionou, não deu certo, vamos voltar para a prancheta ali e redesenhar o caminho, escolher uma nova alternativa. Porque muitas vezes a gente não tem muito o que fazer diante das situações. E ficar naquele looping infinito de se martirizando não te faz avançar. Te coloca num padrão de culpa, de ressentimento, de um monte. Você vai mexer com um monte de outros sentimentos que já estão aí, guardadinhos, né? Então a frustração vem como um gatilho. Ao invés de eu resolver, eu vou lá e boto mais um paninho por cima, assim, e escondo. Não adianta a gente fazer isso, né? Quando a gente faz esse caminho, fica mais difícil a gente lidar com as coisas. E se você é exemplo na sua casa, né? Você é pai, você é mãe e você precisa... Como é que você lida com as suas frustrações? As crianças estão vendo você lidar com elas, né? Então, às vezes você vai ficar mais violento, às vezes você vai ficar mais irritado, às vezes você vai ficar mais quieto. Então, comunica, né? Comunica pro outro, pro seu companheiro, né? Olha, eu tô bem chateada que não deu certo um negócio e eu preciso ficar sozinha. Eu preciso de um tempo para digerir esse negócio que não deu certo. Não é com você. E às vezes a gente fazer isso salva relações. Porque a gente tem uma tendência de trazer, né? Nós trazemos sempre para o pessoal. Você está chateado comigo porque eu te fiz alguma coisa. Na verdade, às vezes não. Então, quando você vai trabalhando esse seu autoconhecimento e vai se conectando mais com quem você vai entendendo lá na postura do adulto que se um outro adulto tem alguma questão comigo, ele vai chegar para mim para conversar. Se ele vai ficar lá no mundo dele, aí já é um problema dele, né? É dela, é desse outro adulto. Então, se é comigo, chega comigo e a gente conversa. Aqui, ó, a Valéria tá falando do se chicotear, né? E aí fala do psicólogo. Mas o que acontece? Por que a gente se chicoteia? Já parou para perguntar? Por que a gente vai lá e é como se a gente não aceitasse o erro? Porque provavelmente lá, quando a gente era criança, o erro não era aceito. Você não pode errar. E é uma baita mentira isso, né? Porque o erro ele tá acontecendo o tempo inteiro. Então, o erro é uma oportunidade para eu reavaliar, né? Então, o erro, ele me coloca numa situação de aprendizado. E aí, esse lugar de aprendizado é um lugar de humildade para sentar. Na cadeira do aprendiz, é uma cadeira muito humilde. E às vezes a gente se torna adulto e acha que não precisa mais sentar na cadeira do aprendiz, porque agora eu já sou adulto. E na verdade, não. A cadeira do aprendiz é um lugar para a gente sempre estar, né? E tem momentos que eu ensino, tem momentos que eu aprendo. Então, é bacana a gente parar e fazer essa reflexão. Aí, a gente tem a questão das expectativas relacionadas à frustração. Por que eu crio expectativa? Eu falo aqui em casa, crie unicórnios, mas não crie expectativas. Expectativa é aquela ideia que eu crio na minha cabeça, na minha tela mental, baseado em todas as coisas que eu acredito ser, em todas as coisas que eu acho que é, em tudo aquilo que eu acho, né, que você acha. Tá muito
naquilo que eu sei, que eu aprendi e que eu construí como ideia. E aí eu quero que você, aí do outro lado, na hora que vai interagir comigo, que você haja de determinada maneira e forma, porque é assim que eu penso. E qual é a situação aí? O outro jamais vai pensar como você pensa. Por quê? Porque você é você, o outro é o outro. E assim, a chance de você se frustrar é 99,9%. Então, tem uma fala de um professor meu, do Hilário Trigo, que ele fala assim, aberto ao desconhecido, né? Livre para experienciar. Então, quando você entra por uma situação e que você vai aberto ao desconhecido, você tem uma grande chance de ser surpreendido, porque você não criou expectativa nenhuma diante daquilo. Criar expectativa é legal? Porque ao mesmo tempo que é legal criar, a gente tem que ter essa questão da racionalidade. Eu só posso criar expectativas baseadas nas coisas que eu vou realizar. Eu não posso colocar essa expectativa no outro. Porque o outro eu não sei como é que ele vai reagir. Eu não sei o que ele vai fazer. Como que ele vai interagir comigo diante disso. Então, como é que eu vou querer que o outro tenha determinados comportamentos? Ele vai primeiro fazer isso e depois aquilo, vai responder desse jeito e vai fazer isso aqui. Olha que coisa mais insana que a gente faz com a gente. Então, vamos sair desse lugar da vítima e das expectativas, porque a expectativa está de mãos dadas com a frustração. Você vai se frustrar com certeza. Então, qual a expectativa que eu tenho diante dessa live de hoje? Poxa, que o conteúdo seja bom, que vocês consigam ouvir isso aqui e aplicar na vida de vocês. É a expectativa que eu crio. Agora, vai ser assim? Não sei, eu não tenho como saber, eu não tenho como medir isso. Eu posso ouvir os feedbacks depois, como eu recebo. Pô, foi bacana, foi legal. Aí, ok, confirmou a minha expectativa. Mas se eu não recebo nenhum feedback, não quer dizer que não tenha sido bom. Às vezes a pessoa simplesmente não deu o feedback dela e tá tudo bem. Então a gente para de ficar colocando as sensações de bem-estar e de prazer na mão do outro. Para tudo a gente faz isso, tá? Então, a frustração também está relacionado às nossas autocríticas. O quanto você é crítico, né? Geralmente, quem critica muito as pessoas, do lado de fora, tem uma dificuldade em se criticar. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E existe um segundo tipo de pessoa, que é aquela que critica todo mundo que está em volta e para ela se critica 20 vezes mais. Ela se cobra mais, então ela cobra de todo mundo que está em volta e cobra dela. E tem aqueles que cobram de todo mundo que está em volta, mas de si mesmo não consegue cobrar. Então, como que você vai encaixar, qual é o caminho do meio para essa questão da autocrítica? Né? Então, é crítica construtiva. A gente sabe que às vezes essa crítica construtiva, ela vai trazer desconforto para muitas pessoas. Será que é isso realmente que as pessoas estão precisando? Então, eu preciso parar um pouquinho, né, e olhar, será que a pessoa precisa? Ela me perguntou, então assim, hoje eu trabalho muito se você me perguntar, eu vou te perguntar. Você tem certeza que você quer a resposta? Aí a pessoa fala, eu quero. Aí eu dou a resposta. Do contrário, a gente observa, né? E aí lembra dos pinguins de Madagascar, então você acena e deixa. Porque às vezes a pessoa não quer te ouvir. Às vezes ela só quer reclamar mesmo. Deixa que reclame, né? Eu mandei uma mensagem esses dias para uma amiga e eu falei assim, amiga, eu tô aqui, até para ouvir tua reclamação, sem te criticar. Porque às vezes a gente só quer reclamar, porque isso é humano. De vez em quando, não é sempre. Tem horas que você só quer reclamar. 2 minutinhos ali para extravasar aquela impaciência lá que a gente começou falando. Só quer extravasar. Aí depois você retoma todo esse processo, porque isso aqui é cansativo pra caramba. Fazer esses passos, esses questionamentos, tem hora que você tem vontade de jogar tudo pro alto e voltar pro que era. Só que como eu gosto muito de falar, não dá para desver, né? Uma vez que você viu, entrou em contato com aquilo, você não consegue deixar de lado. Então, para e descansa.
e retoma. Dá uma reclamada ali de 2 minutos e vai, tá bom, já passou, já reclamei, agora vamos lá, o que eu tenho que fazer? Esse é o nosso processo. Não tem como a gente não passar por isso, entende? Às vezes as pessoas querem o final, o caminho, ninguém quer saber como que é, só quer colher o que tá pronto, né? Pegar a semente, pôr na terra, procurar a terra, regar, olhar, cuidar, proteger aquele broto até que ele cresça, se fortaleça para você poder se balançar naquela sombra, comer aquela fruta da árvore. Oh, passou um tempo ali, né? Então, comecem a observar o que depende de mim para que eu possa me balançar na sombra daquela árvore e ficar ali, comer aquele fruto. E a frustração também está muito relacionada, ela vai disparar um gatilho da flexibilidade. Por quê? Se eu sou mais flexível, a chance de eu me frustrar é bem menor. Então, pessoas rígidas têm uma tendência muito maior a se frustrar. Porque além dela criar expectativa, quando aquilo não acontece, ela fica com raiva das pessoas, porque não aconteceu, da situação em si, e ela não se dobra para aprender com aquilo que não aconteceu. Então, veja o quanto que a frustração pode te ensinar sobre flexibilidade, sobre crítica, autocrítica, sobre racionalizar expectativas, né? Então, essa flexibilidade ela vai acontecendo de uma forma muito sutil, muito sutil. E é bacana quando você vê que você está cedendo e não tem nenhum problema ceder. Não tem problema você, tá bom, vai, não deu, então, não deu para pedir pizza, então tá bom, vai, vamos comer sushi então. É simples, é muito mais simples do que a gente pensa. Só que a gente tem uma tendência a complicar as coisas, que é uma loucura, né? E aí a gente vai para os ciclos da vida. Para levar uma vida com mais calma e mais alma, sem adoecer no processo, eu preciso olhar para os ciclos da vida. E o que é isso? Né? Eu trouxe ali o exemplo da semente. Então, a gente pode hoje pegar um feijão, colocar o feijão no potinho com algodão. Tenho certeza que todo mundo que está aqui já fez essa experiência na escola, né? De plantar o feijão e ver o feijão brotar. Se a gente fizer essa experiência, você vai ver o tempo que leva do feijão molhado no algodão até ele brotar. E você pode pegar um outro feijão, botar num outro pote e não fazer nada. Molha lá a primeira vez e larga lá. E observa. Olha para o feijão que você vai cuidar diariamente e olha para o feijão que você largou, que você abandonou lá. Você só olha para ele, mas você não faz nada diante dele. Qual é o feijão que vai crescer e vai brotar? Aquele que você está olhando todos os dias e fazendo algo, ou tirando do sol, ou pondo um pouco mais de água, tendo esse cuidado, ou aquele feijão que você botou lá, molhou uma vez, olha para ele, mas não faz nada diante disso. E às vezes na vida da gente a gente faz isso. A gente tá olhando para as coisas, tá tudo ali acontecendo na sua cara, então você tá vendo que o feijão tá seco, o algodão tá seco, tá ficando esturricado e você não tem a capacidade de pegar lá e botar umas gotinhas de água para trazer vida para aquela semente. E a gente faz isso com a gente. A gente esquece de regar nossas sementes. Às vezes a gente só rega umas, as outras não. Então, a semente do autocuidado, às vezes a gente não rega. Acha que passar um creme, gastar com um shampoo caro, alguma coisa assim, uma maquiagem super bacana, é autocuidado. Mas você não investe no seu desenvolvimento pessoal. Você não investe numa terapia para trabalhar junto com o teu desenvolvimento pessoal. Eu sempre falo, a terapia junto com o processo de desenvolvimento, gente, é um caminho lindo. Você vai juntando as coisas, você vai entendendo o processo. O processo terapêutico, ele tem todo um porquê ali acontecer, né? Então, semanalmente você tá ali com aquela pessoa e ela tá te ajudando a enxergar aquilo que você não enxerga. Ela tá te ajudando você descobrir em você. E o processo de desenvolvimento, ele é mais ação. Ele é mais vamos fazer. Vamos por aqui. São coisas diferentes, mas que se completam. E são muito importantes, né? Então, a gente volta para os ciclos da vida.
da semente, que a gente põe na terra, vai molhando, vai regando, e ela vira uma árvore em que você pode comer aquele fruto e balançar debaixo dela. Em qual ciclo da vida hoje você está? Que ciclo você está hoje? Você está no teu ciclo estudantil, universitário. E quando eu falo universitário, entenda que não é que você precisa ter 20 anos para estar na faculdade. Você pode estar com 40 e estar na faculdade, sem o menor problema, na pós-graduação, enfim, seja lá o que for. O que você hoje, em que ciclo você está? Você está num ciclo de procurando emprego e começando a vida ali para construir a tua vida. Você está num ciclo de casado com filhos, filhos pequenos, bem pequenos, bebês. Você está no ciclo de filhos pré-adolescentes, adolescentes, filhos adultos, filhos saindo de casa. Você está num ciclo de divórcio, separação. Que ciclo você está? Então, enquanto eu não identifico que ciclo que eu tô, eu vou olhar a rede social e aí eu olho a vida da fulana, da beltrana, sei lá que vida que a pessoa tem, e eu quero aquela vida lá. Eu quero aquilo que tá lá. Só que o ciclo de vida que ela tem não é o mesmo que eu tenho. Então, quando a gente vê algumas pessoas falando sobre produtividade, acorde às 5 da manhã, faça isso, faça aquilo, faça aquela lista de coisas lá, por que não funciona pra gente e a gente se frustra? Porque a gente começa algo que a gente nunca fez, olha o resultado que a pessoa tá vendendo ali pra você, você nunca fez, mas você quer aquilo lá, né? E aí você começa hoje e já quer aquele resultado que a pessoa levou às vezes 20 anos pra ter. Mas ela te coloca ali, como tá na rede social e a gente tem tempo, né? Eu tenho um tempo pra estar aqui com vocês. Então esse tempo ele vai ter que ser editado. Aquilo que eu vou postar para você vai ser editado. Aquela foto, ela vai mostrar, mas ela é um pedaço só. Você não vai olhar o todo. O todo só se você conviver comigo, tiver uma aproximação. Do contrário, você vai só olhar para aquilo. Então você olha para mim aqui agora, eu não dormi assim, né? Eu acordei, me arrumei para estar aqui agora. 1h30 atrás eu tava de pijama, de roupão. E aí a gente se arruma. Então, assim, que a gente olha, acha que a pessoa nasce pronta, passa o dia desse jeito. Se eu tô trabalhando, de fato eu tô arrumada pro meu trabalho, porque o meu cliente merece eu estar muito bem apresentada e não de pijamas. Mas, no dia a dia, não é a realidade. Então a gente mostra uma parte daquilo que a gente faz. Eu não posto todo dia o chá que eu tô tomando, mas todo dia eu tomo chá. Então, se você me perguntar, você toma chá todo dia? Todos os dias eu tomo chá. Todos os dias. Sem falhar nenhum dia. Todos os dias você faz uma oleação no corpo? Não. Eu faço quando eu sinto que eu preciso. Já foi, tem épocas, tem semanas que eu preciso fazer todos os dias. E tem semanas que eu faço dia sim, dia não. E você? Que ciclo você tá? Se você não olhar para o ciclo da vida, você fica comparando a tua vida com a vida do outro. Então, quem tá com filho pequeno, filho pequeno, novo casamento, ó o ajuste. Olha o ajuste. E se eu não tô me trabalhando em terapia, em tratamentos e etc., o que vai acontecer? Eu vou repetir padrão dentro daquele novo relacionamento. É muito comum. Enquanto você não trata as feridas do relacionamento anterior, você vai projetar no novo relacionamento tudo aquilo de novo. Por quê? Porque você tem essas necessidades humanas que a gente acha que é o outro que tem que preencher. E na verdade não. Então, quando eu vou me trabalhando, continuo na terapia, continuo fazendo esse processo, eu acabo me encaixando. Eu acabo me encontrando. Aí eu sei que, aí eu recolho meus caquinhos, vou recolhendo os meus ossos e aí vou juntando tudo. E aí eu fico inteira. E quando eu estou inteira, nas minhas emoções, naquilo que eu estou sentindo, eu consigo compartilhar com o outro. E aí eu não fico exigindo do outro aquilo que o outro não tem para me dar. E aí a gente olha para os ciclos orgânicos da vida da gente. Então, o que é o ciclo orgânico, né? É aquilo que o nosso corpo faz. Então, quando a gente é pequeno, a gente tem nosso sistema digestivo, a forma como a gente come, a gente vai crescendo, e aí as mulheres têm o período menstrual, tem esses ciclos menstruais,
Olha para o teu ciclo orgânico da vida toda e o teu ciclo diário, né? Então, quando você dorme, como é que você dorme? Você dorme bem, você dorme mal, você acorda tarde, você acorda bem cedo, dorme tarde. Quando você acorda, o que você faz primeiro? Vai no banheiro, não vai no banheiro? Come com fome, come sem fome? Então, a gente tem o ciclo orgânico, as nossas células têm o ciclo delas também. Então, assim, esses ciclos estão o tempo todo acontecendo com a gente ali, 24 horas por dia sem parar, e a gente não percebe os ciclos. Que fase da vida que eu tô? Eu tô na fase do que nem uma, né? Como é que minha filha fala? Na vida louca, né? Tô na vida louca. Ou eu tô numa fase de calma, de mais calma. Quem passa dos 45 para frente, dos 40 e poucos para frente, o teu olhar para a vida é diferente de quando você tem 20. Precisa ser. Existe um amadurecimento, existe outras questões. Então, sair dos nossos ciclos, a gente vai ficando muito longe do equilíbrio, né? Então, a gente precisa entender os ciclos que a gente está vivendo. Não é se entregar, não é isso, não é a ideia. Mas é o que hoje eu vou me alimentar, que vai melhorar a minha célula, vai nutrir meu corpo, não vai me dar enxaqueca, né? Então, eu tive os últimos 3 dias, foi uma alimentação super gostosa. Nossa, tá frio, então você toma mais vinho, toma mais sopa, mais creme. E hoje é boldo. Vai ser boldo aí pelos próximos 7 dias para dar uma limpada nesse fígado. E aí a gente vive no equilíbrio. Então, você não toma vinho? Claro que eu tomo. Eu ganhei vinho, então aí que eu tomo mais mesmo. E vinhos maravilhosos. E então eu tenho que dar uma recuperada nesse corpo. Por quê? Porque senão, se eu continuar assim todo final de semana tomando vinho, vai chegar ali no momento que não vai dar mais conta, né? Vai secar tudo. O vinho seca, né? Então, quem toma vinho acorda com muita sede. Então, respeitar essa sede. Percebe que os ciclos é da calma. No Ayurveda, a gente vai entrando depois de uma determinada idade na fase Vata, que deveria ser uma fase em que a mente está mais calma. Ela deve estar mais calma, né? Só que a mente, aí o corpo já não acompanha. Então, como é que eu consigo encaixar esse equilíbrio? A cabeça está mais madura, então ela tem mais ideias, ela racionaliza melhor do que uma pessoa de 20 e poucos anos. Só que o corpo físico já não é dos 20. Então, às vezes você quer fazer coisas que o seu corpo não dá. Você faz hoje, amanhã você tá lá com dor, né? Então, assim, tá, e o que eu posso fazer para manter este corpo ok? Fazer uma caminhada todo dia, fazer uma ginástica todo dia, entendendo o tempo, o ciclo, né? Então, se eu tô caminhando e a menopausa é um lugar onde todas nós iremos chegar, num determinado momento, o que eu estou fazendo hoje parece a menopausa daqui a 5, 10, 15 anos. É essa mentalidade que eu gostaria que vocês, mulheres, desenvolvessem. Porque o homem muda muita coisa dentro dele, mas ele é muito mais desconectado disso. O homem, se a gente for olhar, de uma forma geral, ele só vai cuidar da saúde quando a saúde já está pipocando. Esse trabalho preventivo está muito relacionado com a nossa intuição, com aquilo que a gente sente. E o homem sentir está no processo. Vai levar uns anos aí para eles acessarem isso também. Mas isso está mais vivo na gente, está mais presente na mulher. Então, o ciclo menstrual é um baita alerta mensal para você de que alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Quando você ovula, quando você está no período fértil, quando o seu útero está contraído, quando ele está mais relaxado, em que fase você está. Então, observe os ciclos orgânicos, olhe os ciclos do dia, da noite, os ciclos da natureza, as estações do ano. A gente vive nesse ciclo, então, para a gente voltar para o nosso equilíbrio, a gente tem que se conectar com esses ciclos. E que ciclo, que fase você está? E o ciclo menstrual, ele é um ótimo sinalizador para a gente, dos humores, a fase de hormônio que a gente está. Então, aquela vontade de comer alguma coisa mais doce, então aquilo já te liga um sinal. Mas se você come doce e açúcar todos os dias, que parâmetro que você tem? Nenhum. Né? Então, existe aí os picos hormonais que vão jogar na nossa corrente sanguínea determinadas informações, que vai acionar memórias e emoções.
Então, comer um brigadeiro salva às vezes o dia. Um brigadeiro só. Mas se você tem o hábito de comer todos os dias, teu corpo já é inflamado. Então, você perdeu ali a mão. Ou se você usa uma pílula, ou se você usa um outro método de contraceptivo, DIU, alguma coisa nesse sentido, você não consegue vivenciar teu ciclo real. Você está vivenciando um ciclo químico, que é diferente do teu corpo. Então, hoje já existe vários métodos contraceptivos que você pode trabalhar de forma natural. Então, chama isso lá para o autoconhecimento na questão da ginecologia natural, que é um outro papo para outro dia. E aí, para a gente finalizar, a gente vai para a prática de hoje de respiração consciente. Só que a prática de hoje a gente vai fazer ela. Se vocês puderem ter um papel e caneta perto, é bom, porque talvez venham algumas informações e vocês precisem anotar. Do contrário, você pode fazer essa prática depois e aí você anota, se caso você esteja em algum lugar onde você não possa parar para fazer, tá certo? Ela é bem curtinha. Então vamos lá. Vocês vão sentar aí onde vocês estão, com a coluna reta, e vão deixar as mãos apoiadas na coxa, e você pode deixar a palma da mão virada para baixo, próximo dos seus joelhos. Fecha seus olhos, alinha sua coluna e relaxa o ombro, descola o ombro da orelha, faz o movimento de forçar o ombro para baixo. Aí você vai inspirar e soltar. Inspira e solta o ar. Como se o ar pudesse percorrer toda a sua coluna. Inspira e solta o ar. Percebe se seus pés se estão apoiados no chão, se você está com as pernas cruzadas. Perceba o apoio da cadeira, a temperatura do ambiente. Você vai respirando e soltando e percebendo todos esses elementos à tua volta, entrando em contato, interagindo com o teu corpo. Então você vai trazer na memória alguma situação em que você se viu muito impaciente. Tenta lembrar. Pode ser algo bem antigo ou algo bem recente, mas lembra aí, traz na memória essa impaciência. E qual foi a solução que você utilizou para vencer essa impaciência? Porque ela já passou, então você já vivenciou. E o que você fez? Qual foi a estratégia que você utilizou para atravessar a fase? Lembra? Lembra da tua postura lá no evento? Lembra das pessoas envolvidas? Lembra das sensações no corpo? Daquilo que você falava para você mesmo naquela época, naquela situação em específica. Qual recurso você utilizou para resolver? Observe que hoje esse recurso ele já faz parte de você. Então você já tem recursos para resolver situações de impaciência. Lembre de alguma situação em que você se viu frustrado. Traga na memória essa frustração. Lembrando que pode ser algo bem recente, de hoje de manhã, de ontem, ou de anos atrás, 10 anos, 5 anos, o tempo que for. Traga na memória e reviva aquela frustração.
Lembre dos envolvidos, daqueles que estavam ali presentes, das sensações no teu corpo. E qual recurso você utilizou para lidar com a sua frustração deste evento específico. E agora olha para o ciclo da vida que você está. Lembra que os recursos utilizados já fazem parte de você. Eles já estão com você. São grandes peças, são grandes estratégias, ferramentas que você pode utilizar para lidar com o ciclo que você está vivendo hoje. Então, olha para o teu ciclo da vida. E como você se sente sabendo que você tem recursos para lidar com o ciclo que você está vivendo, porque você já passou por muita coisa. Você já vivenciou muita coisa. E cada coisa que você vivenciou, você ganhou um recurso. Então imagina quantos recursos você já tem com você. Só que você talvez tenha esquecido. Então traga todos esses recursos na tua mente. Coloquem as mãos sobre o umbigo, na altura ali do plexo solar. Inspira, sente o teu abdômen. Toda a sua força e recursos estão localizados nessa parte do seu corpo. E você pode utilizar isso para atravessar qualquer ciclo que você possa estar vivenciando no agora. Inspira, solta. Tome posse desses seus recursos, dessa sua força. Porque ninguém te impede de ser essa força que você já tem. Inspira, solta o ar. Vá trazendo de novo a atenção para os pés. Vá movimentando suas mãos. Pode tirar a mão do abdômen. Faça uma respiração bem profunda. E quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Ok. Muito bem. Para todos que chegaram depois, essa prática vai ficar gravada, essa live fica gravada. Hoje a gente trouxe vários assuntos bacanas, falando sobre impaciência, falando sobre perfeccionismo e os ciclos da vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com a terceira parte desse conteúdo e vai ser bem bacana. A gente vai falar sobre formas. E vamos falar de ego, né? Não tem como falar de forma sem falar do nosso ego. Então, beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, um ótimo domingo para todo mundo. Tá frio, então tragam coisas para aquecer o coração de vocês. Então, me despeço de todos aqui no Instagram. Um beijo enorme para todo mundo. E a gente se vê no próximo domingo. Deixem suas dúvidas, sugestões lá no direct ou pelo WhatsApp, que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo enorme para vocês, ótimo domingo!